Eu vou procurar ser bem breve, porque está todo mundo cansado, os neurônios não estão se comunicando tão bem assim. Mas a ideia de colocar esse tema em discussão na jornada é para justamente, né, trazer algumas coisas, talvez alguma coisa nova para vocês. Muito do que eu vou falar aqui não é novidade, mas principalmente mostrar as possibilidades que a inteligência artificial tem trazido na nossa vida, tanto na vida cotidiana, em várias outras áreas, quanto dentro da medicina e quais as perspectivas que a gente tem a nível de futuro. Para começar, eu queria até comentar com vocês que toda a apresentação que eu vou mostrar para vocês, ela foi feita com IA. Eu conversando com a IA, no caso a Manus, depois eu vou contar para vocês, eu pedi o que eu queria e ela fez, inclusive os slides, fez tudo. Aí eu avaliei, conversei com ela, não é bem isso que eu quero mais uma coisa assim, assado tal. Ela regerou. E aí depois que eu tinha feito pequenas alterações apenas em formatação, tamanho de letra, uma coisa e outra, 90% que está aqui já veio pronto. Eu pedi para ela ver mais uma vez e eu pedi assim, revisa, vê se não tem alguma incongruência, alguma coisa que está faltando, tal. Ela fez mais uma vez algumas sugestões e dessa forma eu construí essa aula. Então, assim, eu levei muito menos tempo para fazer uma coisa desse padrão do que levaria tentando eu mesmo fazer por conta e estudando o assunto. Então, a inteligência artificial nos permite fazer isso e transportem isso para tema científico, para aula, para conteúdo, para aprendizado e assim por diante. Manus é uma ferramenta diferente, talvez, não sei se muita gente conhece aqui ou não estou ganhando nada deles, não são patrocinadores, mas o que a gente conhece mais é aquelas ferramentas de IA generativa, tipo chatbot. Então, assim, ChatGPT, Copilot, Gemini, são chatbots. É uma coisa muito interessante, mas mais superficial. Manus, e tem outras, Agent Forte, e outro que eu não me lembro o nome lá, Lindy, elas são ferramentas integradas que elas têm um potencial muito maior. É como se um chatbot pensasse superficialmente e essas ferramentas pensam mais profundamente. Ela vai na internet, ela busca, ela interpreta. Se eu pedir lá, me pesquisa na internet para mim, sei lá, asma e obesidade, me traz evidência científica. Ela vai lá e faz uma busca ativa. Então, ela não é um chat, ela é muito mais do que isso. Tanto que você pergunta uma coisa, ela demora para te responder, às vezes um minuto, mas a qualidade e o conteúdo é outro. Tá? E vendo aqui o professor Paulo Sandoval, eu gostaria de comentar uma coisa para quem gosta de livro. Ele me deu de presente um livro chamado 2041, lembra? Do Kai Fu Lee, é um chinês. Não, 41, 2041. Esse Kai Fu Lee é um cara que manja muito de inteligência artificial. É tipo assim, já foi CEO de várias big techs, várias empresas do ramo, e junto com outro escritor que escreve ficção, eles em 2021, ou seja, eles fizeram uma estimativa de 20 anos, como seria o mundo em 20 anos, como a IA estaria funcionando daria 20 anos, baseado no que ele já conhece e nas perspectivas de evolução de cada uma das IAs. E assim, nos dá um panorama muito interessante do como a gente vai viver no futuro. Cada um vai ter a sua IA personalizada, que vai atender, vai até mandar, paga a conta para mim no banco daquele boleto. Ela vai lá e paga para você. Tá, para vocês terem uma ideia. Assim, é muita coisa. Então, a gente já está vivendo um mundo de ficção científica. Mas, com relação à IA na medicina, a gente tem que entender assim, são desafios que a gente vai enfrentar. Eu tenho talvez mais perguntas do que respostas, mas algumas perguntas importantes. Será que ela vai afetar, vai ameaçar o futuro da profissão médica? Tem gente que acha que sim, tem gente que acha que não. Eu acho que não. Pelo contrário, ela vai nos potencializar cada vez mais. Mas a gente tem que pensar em todas as possibilidades. Os médicos deixarão de raciocinar criticamente por causa da inteligência artificial? Ou os alunos vão deixar de aprender por causa da inteligência artificial que pode fazer as coisas? Vai ter dois perfis de aluno, aquele que vai aproveitar as potencialidades e aquele que vai deixar. Quem é responsável se a IA comete algum erro diagnóstico? A tecnologia realmente vai melhorar o cuidado humano? E como garantir que os alunos aprendam?
Eu sempre converso o seguinte: a inteligência artificial é muito interessante se você sabe perguntar para ela, sabe extrair dela. Então, se eu conheço o assunto e pergunto para a IA o que eu preciso saber e vou argumentando com ela, ela me traz muita informação. Mas se eu não conheço o assunto, ela não serve muita coisa. Se eu pegar uma super top IA de, sei lá, física quântica, eu não sei nem o que eu vou perguntar para ela. Ela não vai servir para muita coisa. Né? Mas quando eu estou dentro de um ramo que eu entendo, ela pode me potencializar o conhecimento. Então, a IA, longe de substituir o médico, ela vai potencializar o médico. Ela pode permitir que a gente cometa menos erros diagnósticos, deixe de deixar passar diagnósticos alternativos, economiza tempo, pode te ajudar a fazer relatórios médicos, atestados, declarações com muito mais rapidez e facilidade. Hoje de tarde, ontem, eu estava no consultório, atendi uma paciente, ela precisava de um atestado para um problema lá, eu simplesmente liguei o negócio, falei, faz atestado assim, a dona Maria tem isso, já colocou CID, isso. Pronto, tá, copiei, colei, ajustei um negocinho outro e estava pronto. Então, assim, a gente tem que aprender a usar. Isso aí é a nosso favor. No caso aqui, então, ela potencializa, diminuindo a chance de errarmos. E muita gente pergunta, mas a IA vai substituir o médico? Não. O médico, com a inteligência artificial, é que vai substituir o médico que não usa a inteligência artificial. Aí sim, então a gente tem que entender e usar isso aí para o nosso benefício. E aqui eu enumerei 15 das principais aplicações da medicina. Na radiologia, foi talvez uma das primeiras coisas que começou a funcionar. Patologia digital e oftalmologia, cardiologia, genômica, descoberta de drogas, prontuário eletrônico, gestão hospitalar, telemedicina, cirurgia robótica, educação médica, pesquisa científica, wearables, vestíveis, inteligência generativa e saúde mental. Então, eu vou só citar rapidamente alguns desses aqui. Na radiologia, a gente sabe que a inteligência artificial consegue reconhecer padrões, seja lá consolidação, seja lá nódulos pequenos, com uma sensibilidade muito grande, comparável ou até maior do que radiologistas. Só tem um detalhe, ela não cansa e não fadiga, e a memória dela é infinita. Viu uma vez, não esquece mais. A gente não consegue ter essa performance. Né? A gente, depois de um dia de trabalho, está cansado, pode deixar passar algum detalhe. Aí ela não cansa. Ela trabalha o tempo todo. Então, ela pode ser um agente de auxílio para o radiologista, não substituir o radiologista. Mas, talvez, uma das áreas um pouco mais periclitantes aí é justamente a radiologia em termos de mercado de trabalho. Tem algumas grandes plataformas que são o IBM Watson para oncologia e as outras que estão citadas ali. Na patologia digital e na oftalmologia, mais uma vez, o que é isso? Reconhecimento de padrão por imagem, onde a IA supera muito a capacidade humana de discriminação. Então, ela não vai deixar passar nada dentro daquele campo da retina ou nada dentro daquele campo da lâmina que o olho humano pode passar despercebido em algum detalhe. Então, ela consegue agilizar, otimizar e diminuir a chance de erro, ou seja, o patologista, o oftalmologista pode utilizar a IA como uma ajuda para que não passe nada. E tudo que for alterado tem que passar pelo crivo do médico em si. Ela não substitui o médico, até porque decisões que a IA tomar têm que ser chanceladas por um CRM. Mas ele te permite, né, deixar de cometer erros ou cometer menos erros. Na cardiologia, todo mundo já ouviu falar aí em um smartwatch, a pessoa estava lá com o smartwatch, de repente viu ali que detectou uma arritmia qualquer e foi parar no pronto-socorro. Né? Já tive um paciente meu que me falou, estava não sei aonde, apitou que estava não sei o que lá, chegou lá, estava com a fibrilação atrial intermitente, aguda, né? Que teria passado talvez despercebida se não fosse ali a inteligência artificial do smartwatch. Então, assim, já tem interpretação de eletrocardiograma em lugares onde você não tem pessoal tão habilitado. Uma coisa é assim, o que vai ajudar talvez para um cardiologista experiente num centro de referência? Mas o que pode ajudar para um médico que não é tão experiente ou não é um especialista em ambientes onde ele às vezes não tem o acesso? Na educação médica, ajuda a gente com relação ao aluno a criar casos clínicos, onde eu posso especificamente pedir algumas habilidades. Você pode treinar o aluno, então ele vai fazer anamnese num chatbot,
E conforme o que ele pergunta, ele vai responder conforme o que você programou. Você é um paciente com artrite reumatoide que tem isso, tal, tal, tal. Ou seja, e você assim, e procure mais informações a respeito disso aí. Pronto, ele está programado. O aluno vai perguntar, o que não perguntar, ele não responde. Você vai treinar na amnésia. Até mesmo cirurgias virtuais podem ser treinadas por inteligência artificial. E o médico que treina na realidade virtual, que é uma inteligência artificial, tem menos chance de erro quando ele parte para a cirurgia na vida real. Né? Ou seja, ele pode matar o paciente na realidade virtual, mas aí ele vai aprender a fazer certo e vai ver onde está errando. Eu posso conseguir a inteligência artificial determinar em que pontos aquele aluno está falho e ele tem até um agente de aprendizado para ele mesmo. Então, tudo isso ainda está muito cru, ainda é muito incipiente, mas são potencialidades grandes que a gente já vê por aí. Na faculdade de lá tem uma professora que já usa a anamnese com chatbot e os alunos, e é bem interessante, assim, funciona muito bem. Na pesquisa científica, isso aqui é fantástico. Tem algumas plataformas, por exemplo, Elicit. Eu até tentei acessar, mas aí tinha que pagar, daí eu não quis gastar ali na hora, mas assim, ela faz uma pesquisa, então em vez de você ter que se preocupar com palavras-chave e tudo mais, você fala o que você quer. Eu quero que você pesquise, sei lá, disbiose associada a descontrole da asma, os artigos dos últimos 5 anos. Ela pesquisa toda a bibliografia que tem assuntos relacionados com aquilo lá, não necessariamente com a mesma palavra-chave, mas artigos relacionados. Facilita a tua pesquisa. Você pode usar a inteligência artificial para resumir artigo. Você precisa ler 10 artigos. Você pode conseguir resumir isso aí de uma maneira mais prática e rápida e conseguir acessar. Sempre, sempre, sempre a gente deve conferir tudo que a inteligência artificial faz, porque às vezes ela dá uma alucinada, então eu tenho que aprender a lidar com ela. Mas cada vez mais ela está mais precisa. Então, se hoje ela ainda comete algumas falhas, certamente daqui a alguns meses, daqui a algum ano, ela não vai cometer a mesma falha, mas a gente sempre deve prestar atenção. Então, eu pedi para ela fazer um atestado, mas eu li o atestado e vi se não tinha nenhum problema. Vou pedir para fazer um resumo, mas eu vou ter que ler e ver se isso é coerente com o artigo. Então, eu tenho que conhecer o assunto. Se eu não conhecer, ela vai me enganar. Mas se eu conhecer, ela vai me ajudar. Desconfigurou. Não, mas enfim, tudo bem. Dá para ler aqui. Open Evidence. Alguém não conhece Open Evidence? Levanta a mão quem não conhece. Tá. Open Evidence é um chat GPT para médico. Chancelado por New England, JAMA, Cochrane e esqueci a sigla dessa aqui. Tá? Ou seja, você pergunta alguma coisa, ele te dá a referência bibliográfica daquilo que você perguntou. Tá? Se pergunta lá, se eu quiser perguntar, fala para mim, eu tenho uma senhora de 88 anos de idade com a creatinina de 1, tanto, uma taxa de filtração de tanto. Calcula para mim aí a dose de vancomicina. Ele calcula para você. Tá? E eu já fiz isso várias vezes e ele calcula certinho. Tá? Além de outras coisas, tá? Faz uma pergunta. Né? Qual é o imunobiológico mais adequado para utilizar com um paciente assim acessado? Ele te responde e dá referência. Então, o Open Evidence é magnífico. E talvez um dos melhores nos dias atuais para a gente usar com segurança na nossa prática clínica do dia a dia. Tá? Controle eletrônico. Aqui não se fala. O protocolo eletrônico inteligente, ele pode integrar várias coisas, ele pode integrar os dados vitais que estão sendo registrados nele, os exames laboratoriais que estão saindo, as informações que eu registrei, detecta que eu escrevi na história que o paciente usa tal medicamento, que tem alergia a tal medicamento, pode cruzar informações para detectar potenciais riscos de interferência, interações medicamentosas, ou de repente, pum, apareceu lá um potássio de 6,5, 7 no laboratório, ele já dispara um alerta. Então, ele pode potencializar muito a segurança do paciente no ambiente hospitalar. No consultório, então, né, eu não sei quem de vocês está acostumado a usar IA no consultório, mas eu costumo usar uma IA que é no Noah Notes, e na minha anamnese, principalmente na primeira consulta, eu fico ali prestando atenção, conversando com o paciente e não escrevo nada. Ele grava toda a conversa, depois ele organiza as informações, coloca lá nos respectivos locais onde tem que pôr, né, condições de hábitos de vida, medicamentos e tudo mais,
eu copio, colo, ajusto, reviso, mas assim, me poupa muito mais trabalho do que ficar escrevendo o tempo todo. Então, assim, é uma facilidade muito maior e eu me dedico mais a prestar atenção no paciente, a olhar para o paciente, a conversar com o paciente, economiza tempo, tá? E me dá mais precisão, porque às vezes algum detalhezinho que eu esqueceria está anotado ali. Mais uma vez, eu tenho que olhar o que ela escreveu e ajustar, mas mesmo assim ela me economiza mais tempo. Além de várias outras funcionalidades. Aqui eu tenho que eu uso essa aqui por uma questão de facilidade prontuário que eu uso, mas tem várias outras. Todas essas aqui são as que existem, algumas das que existem no Brasil. Então, custos diferentes, formas diferentes, mas são potencialidades que a gente tem. Na gestão hospitalar também ajuda na gestão de leitos, na descoberta de medicamentos. Antigamente, a pesquisa médica era muito naquela coisa do erro e acerto, e o uso da inteligência artificial ela pode ajudar, através de N fatores que não vem ao caso, diminuir o tempo de pesquisa e escolher fármacos com muito maior probabilidade de dar certo do que da metodologia convencional. Na genômica, pode avaliar ali bilhões e bilhões de informações de genes e cruzar informações, permitindo identificação de padrões de risco para desenvolvimento de doenças. Né? Wearables, vestíveis. Então, aqui, todo mundo tem aí o smartwatch, que pode contar a frequência cardíaca e tudo mais. Mas, além disso, você pode ter outros dispositivos futuros que, além disso, estão contando frequência respiratória, transpiração, glicemia e várias outras coisas. Isso pode, já está sendo, mas tem um potencial muito maior ainda no futuro, de estar trazendo informação, alimentando, né, o Big Data, transformando essa inteligência em cada vez mais precisão para nos ajudar no dia a dia, para monitorizar o nosso paciente, para dar determinados alarmes. E na cirurgia, né, telemedicina, hoje em dia você tem sistemas de robótica que ajudam na cirurgia, na telemedicina. Eu acho que uma máquina dessa talvez não consiga fazer sozinha uma cirurgia hoje em dia, mas num futuro não muito distante, eu acho que uma máquina dessa consegue. Por quê? Porque um cirurgião faz quantas cirurgias numa vida? 1.000 cirurgias? 2.000? 3.000? Uma máquina dessa, de repente, tem 10 milhões de cirurgias realizadas. Né? Ou seja, todas as variações anatômicas possíveis e imagináveis. Então, assim, nunca vai substituir o ser humano, mas pode fazer muito do trabalho do ser humano. E a generativa, que ela traz para a gente alguns desafios, como, por exemplo, viés de algoritmo, um algoritmo treinado numa população diferente da população que eu estou estudando, pode trazer informações diferentes, como é que fica a privacidade de dados, como é que a gente lida com a alucinação da inteligência artificial, que é a criação de coisas que não existem, vamos supor. Mas eis a questão, você tem que conhecer o que você faz para você poder estar sempre olhando de forma crítica para o que a inteligência artificial produz. Tá? Então, o médico do futuro não será substituído pela inteligência artificial, mas será substituído pelo médico que sabe usar a inteligência artificial. Então, faz parte da nossa necessidade hoje em dia, se a gente não quiser ficar para trás. Existe legislação no Brasil, marcos regulatórios, para regulamentar o uso da inteligência artificial e como ela deve ser usada. Não vou entrar nos detalhes técnicos aqui. Essa aula eu também vou deixar disponível para quem se interessar por ela. Lembrando que também daqui a alguns dias vai estar disponível aí no canal da associação, para quem quiser assistir. Tem algumas IAs produzidas no Brasil também, por exemplo, essa aqui, No Harm, analisa prescrições em tempo real, detectando erros de dose, interações e alergias. Então, só para dar alguns exemplos, tem outras aqui. E todas elas vão ter os seus dilemas éticos, então tudo isso já está sendo pensado, visto, estudado, e as legislações sendo construídas para lidarmos com essa realidade diferente que já existe. Por exemplo, aqui, algoritmos treinados na Europa falham em populações negras e pardas, né? Riscos de falsos negativos. A inteligência artificial não é perfeita e comete erros. Mas seres humanos cometem erros? A gente comete.
A diferença é que a inteligência artificial comete erros, mas ao longo do tempo ela vai cometer cada vez menos erros. Assim como um agente treinado vai cometer menos erros. Mas ainda assim, né, a gente sempre tem que estar supervisionando, e a palavra final, em qualquer contexto, é de quem trata o paciente, é do médico, é do ser humano. Mas talvez ela me permita ter mais tempo para lidar com as coisas importantes do paciente e a coisa burocrática, a coisa braçal, ela nos ajude. Então, terminando aqui, medos reais ou medos injustificáveis? A IA vai substituir o médico? Não, é uma ferramenta. Como qualquer ferramenta, ela pode ser boa ou ruim. Um bisturi na mão certa pode fazer um milagre, na mão errada pode fazer um desastre. A IA é perfeita e não erra? Ninguém mais acredita nisso. A gente sabe que é uma ferramenta que tem as suas limitações, mas que a gente aprendendo a lidar com isso, a gente consegue tirar o maior proveito dela. E ela não tornará a medicina impessoal, pelo contrário. Você pode tornar. É a mesma coisa quando o computador começou a ser usado. Ah, vai tornar a medicina impessoal porque vai ficar olhando para a tela do computador. Pode ficar olhando para a tela do computador como você pode ficar olhando para o papel onde você está escrevendo. Não é isso que vai interferir na relação médico-paciente, mas a sua postura enquanto usando a ferramenta. E desafios reais, que é o viés de dados, privacidade e segurança e responsabilidade legal, são sim desafios reais. E para terminar, a IA, no meu modo de ver, não é uma ameaça, mas é uma evolução. Futuro, ou a gente, ela está aqui, está acontecendo e vai acontecer, queira a gente ou não, goste a gente ou não. Ou eu aprendo a usar essas ferramentas e tiro as vantagens disso aí para a minha vida profissional, ou eu tendo a ficar para trás. Então, portanto, a inteligência artificial melhora diagnóstico, diagnóstico mais preciso, no ensino médico, potencializa o ensino médico, o reconhecimento de padrões, as dificuldades do aluno e as possibilidades de coisas virtuais que ele pode treinar, né? E, enfim, no final das contas, a gente ganha tempo e a responsabilidade claramente é de quem assina. A IA me ajuda, eu posso colocar lá, às vezes, um caso complexo e pedir um auxílio, ela pode me dar várias informações, aí eu vou contextualizar dentro de cada contexto. Mas ela já me ajudou a pensar em diagnósticos que eu não tinha pensado, por exemplo. Isso me ajudou a fazer diagnóstico, tá? Enfim, resultado, diagnóstico mais preciso, alunos que aprendem mais rápido e médicos que têm mais tempo para fazer aquilo que as máquinas nunca vão conseguir fazer, que é cuidar de pessoas. Então, eu fiz um apanhado geral, isso é apenas assim um lampejo das potencialidades que a gente tem na inteligência artificial. Eu não sou um entendido de inteligência, eu sou simplesmente um curioso de inteligência artificial, mas isso aí é um pouquinho que eu consegui aprender e tentei passar para vocês isso aí hoje. Obrigado.